Muito bom estar na casa de Deus, mais uma vez. Hoje não era o meu dia, era o dia do diácono Marcos Paulo, mas ele estaria trabalhando, pediu para o pastor trocar, e nós estamos aqui hoje para cumprir a vontade dele, amém? Nós estamos em uma campanha, amém, queridos, de oração, resgatando o que foi levado pelo inimigo. Eu gostaria de saber se tem alguém aqui que crê nessa palavra. Resgatando o que foi levado pelo inimigo. Não importa o que ele levou na sua vida. Não importa o quão difícil parece você resgatar o que foi perdido. Mas nesta noite o Senhor tem uma palavra para os nossos corações. Amém? Abra comigo a sua Bíblia então no capítulo 14 de Gênesis, versículo 11. Capítulo 14 de Gênesis é o texto base da nossa campanha. Versículo 11 ao 16. Já está na tela. Você que não achou pode acompanhar na mídia. Pode colocar na NA, por favor? Que é a minha versão aqui. Versículo 11 diz assim: Os reis vitoriosos pegaram todos os bens de Sodoma e de Gomorra e todo o seu mantimento e se foram. Apossaram-se também de Ló, sobrinho de Abraão, que morava em Sodoma, e dos seus bens e partiram. Porém, um homem que conseguiu escapar veio e contou tudo a Abrão, o hebreu. Este morava junto dos carvalhais de Manre, o amorreu, irmão de Escol e de Aner, os quais eram aliados de Abrão. Quando Abrão soube que o seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens dos mais capazes, nascidos em sua casa, e perseguiu os inimigos até Dan. E de noite Abrão dividiu os homens em grupos, derrotou os inimigos e os perseguiu até Obá, que fica ao norte de Damasco. Trouxe de novo todos os bens e também o seu sobrinho Ló, os bens dele e ainda as mulheres e o povo. Você pode se assentar nesta noite. Como nós já lemos, já é o segundo dia de campanha, e você bem conhece esse versículo, eu gostaria de te levar a viver o que foi esse acontecimento nos dias de Abraão. Essa história conta a história de 4 reis que se rebelaram contra 5 reis. E a Bíblia vai falando que o rei dominador, que é o Quedorlaomer, esse rei dominador, ele começa a expandir o seu império para cima dos povos revoltantes e começa a atacar, começa a invadir, começa a derrubar os reinos que se revoltaram, começa a fazer com que esses reinos virem escravos, servos seus, e começa a fazer uma verdadeira destruição naquela região. E no meio dessa história toda, de guerra, de conflito, a Bíblia conta que esse rei Quedorlaomer, esse rei, ele invade a cidade de Sodoma e rouba todos os bens daquela cidade. Inclusive, leva cativo Ló, que é o sobrinho de Abrão. Ló, apesar de ser sobrinho, ele tinha consideração como se fosse um próprio filho, porque a Bíblia fala que Arã, pai de Abraão, morrera, pai de Ló morrera, e Abraão pega Ló para criar. Era costume na época. E nessa história de guerra, de conflito, que Ló é levado para uma terra longínqua, como servo, como escravo, a Bíblia conta que um servo fugido, ele chega no ouvido de Abraão e fala: olha, Abraão, o teu sobrinho Ló, ele é levado cativo. E aqui o primeiro algo que eu gostaria de trazer para nós, uma reflexão. Nós precisamos saber receber mais notícias. Imagina você, Abraão, vivendo numa vida plena, numa vida de conforto, uma vida de prosperidade, e de repente ele recebe a notícia: olha, Abraão, o seu sobrinho Ló foi levado cativo junto com todos os bens, e agora ele é servo numa terra longe. E a gente estudando um pouco a Bíblia nesse sentido, estima-se que a distância entre a terra que Ló tinha sido levado cativo para a terra que Abraão morava era de 180 quilômetros. Na época não tinha carro, não tinha avião. Então 180 quilômetros a pé levavam-se dias para chegar. Uma terra longínqua. Mas a Bíblia fala que Abraão, quando ele recebeu a notícia, a Bíblia não fala que Abraão se abalou. Então isso aqui serve como um aprendizado para nós. Precisamos saber receber mais notícias. Eu lembro quando eu tinha por volta de uns 16 anos de idade, 17 anos de idade, eu estudava em internato, eu cheguei em casa num fim de semana, voltando para casa,
E quando eu chego em casa, eu abro a porta de casa, como sempre, eu costumava abraçar meus pais, matar a saudade de uma semana longe, e minha mãe de máscara. Na época não tinha pandemia de Covid, não era comum uma pessoa usar máscara. E quando eu olho aquilo, eu falei, meu Deus, mãe, por que a senhora está de máscara? Ela, meu filho, não se aproxima de mim não, porque eu estou me sentindo muito cansada, não consigo respirar direito, e pode ser uma tuberculose, uma doença contagiosa, não se aproxima de mim não. E os dias foram passando, semanas foram passando, e daqui a pouco faz alguns exames, faz outro exame diferente, daqui a pouco sai o diagnóstico, câncer no pulmão. E se eu fosse uma pessoa sem uma estabilidade emocional, sem Deus no nosso coração, o caminho natural seria tender para uma depressão, seria tender talvez para largar o meu trabalho que o Senhor tinha me dado com tanto esforço e dedicação despendido. Talvez teria sido o momento de eu virar um adolescente rebelde. Talvez tivesse sido o momento de eu falar, não quero mais seguir a Deus, porque só recebi uma notícia de desgraça. Mas a gente aprende com Abrão nesse texto, eu falo Abrão, porque nós sabemos que ele ainda não tinha sido o nome mudado para Abraão, é que nós precisamos saber receber notícias. Eu quero te estimular nessa noite, para que você tenha o coração firmado em Deus, porque independente das circunstâncias, independente das notícias ruins que chegam à tua porta, aos teus ouvidos, nós temos uma certeza que nós somos filhos de Deus, e para aqueles que estão firmados em Cristo, nós temos uma convicção, que pode o mundo todo cair ao nosso redor, pode vir uma notícia de desastre, de perda, de guerra, de destruição, mas nós temos um Deus que está com as mãos estendidas para nós. Nós temos um Deus que zela por nós. Independente das circunstâncias, não se abale pela notícia ruim que você tem ouvido. Você tem ouvido talvez uma notícia de desemprego na sua casa? Deus está contigo. Você tem ouvido talvez a notícia de um parente que está fora do caminho do Senhor? Deus está contigo. Você tem ouvido a notícia de uma doença que está batendo a porta de casa? Deus está contigo. Tenha a fé que Abraão teve, porque a palavra de Deus vai dizer que Abraão creu e isso lhe foi imputado por justiça. O segredo de nós vencermos as nossas guerras é nós termos fé em um Deus que pode todas as coisas. Nós não podemos nos abalar. Foi dito aqui recentemente que a igreja do Senhor, ela é um exército. E o exército não é lugar de covarde. O exército é lugar de pessoas que estão na batalha, estão de pé. Podem ser feridos, mas estão de pé. Porque o nosso general é Cristo. E esse general nunca perdeu uma batalha. Então eu quero te falar uma coisa, ei, escute o que eu vou dizer. A notícia pode ser ruim chegando em sua casa, mas Deus está contigo. Você recebe essa palavra, amém? Glória a Deus. Versículo 13, olha aqui que vai dizer. Versículo 13 desta leitura. Porém, um homem que conseguiu escapar, veio a Abraão e contou tudo, o hebreu. Este morava junto dos carvalhais de Manre, o amorreu, o irmão de Escol e de Aner, os quais eram aliados de Abrão. Olha você, Abraão acabara de receber uma notícia terrível. O seu sobrinho, considerado como filho, tinha sido levado cativo, estava como servo numa terra longe. Mas a Bíblia fala que este homem Abrão, na parte B do versículo, diz que ele morava junto aos carvalhos de Manre, o amorreu, e Escol e Aner eram aliados de Abrão. E no versículo 24, se você puder colocar para mim o versículo 24, Ian, coloca para mim o versículo 24 da palavra de Deus, do capítulo 14. Olha o que vai dizer, versículo 24. Nada quero para mim, a não ser o que os rapazes comeram e a parte que toca Aner, Escol e Manre. Os homens que foram comigo, estes fiquem com a parte dele. Eu fiz questão de citar esses dois versículos, o 13 e o 24, para te dizer uma coisa. No versículo 24 diz que esses três homens, Manre, Escol e Aner, que eram irmãos, foram aliados de Abraão e foram lutar a guerra dele. E sabe o que eu quero te dizer nesta noite? Você precisa saber escolher aliados para lutar as suas guerras. Porque talvez se Abraão tivesse lutado sozinho, com apenas os seus servos, talvez não teria conseguido chegar ao número de 318. E talvez a guerra dele não seria vencida. Mas porque Abraão soube escolher boas companhias para si, soube fazer boas amizades, soube fazer aliados, o Senhor deu a vitória para ele. Com quem você tem feito aliança? Com quem você tem feito amizade? Com quem você tem se relacionado? São com pessoas que vão te fazer vencer batalhas? Ou são com pessoas que vão te fazer perder batalhas? São com pessoas que vão fazer com que você resgate tudo aquilo que o inimigo te roubou? Ou são pessoas que vão te fazer
ficar para trás parado, com teus poços entulhados. Eu quero te falar uma coisa. Saiba escolher com quem você anda. Existe um ditado por aí que não é bíblico, mas diz: diga-me com quem andas e eu te direi quem és. Se você anda, eu sempre ouvi falar com meu pai e minha mãe quando era criança: Herbert, ande com quem é melhor do que você. Cresci ouvindo isso. Porque se eu tivesse crescido com alguém que não era dedicado às coisas de Deus, com alguém talvez que não fosse estudioso, eu hoje não estaria aqui na casa do Senhor, eu hoje não teria o emprego que eu tenho, mas porque eu ouvi os conselhos de andar com quem fosse melhor do que eu posso estar aqui pela misericórdia de Deus. Com quem nós estamos fazendo aliança? Nós estamos fazendo aliança com pessoas usadas por Deus para trazer a vitória para nós, ou nós estamos nos aliançando com quem nos leva para o buraco? Amizades fazem com que você ou cresça ou diminua na vida. E se você nesta noite estiver escolhendo amizades, alianças com quem não é bom para você, para a sua vida, você está perdendo a chance de talvez conquistar uma bênção, de conquistar, de resgatar tudo aquilo que o diabo te roubou. E continuando no versículo 14, vai dizer assim, versículo 14 da palavra de Deus: quando Abrão soube que o seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens dos mais capazes, nascidos em sua casa, e perseguiu os seus inimigos até Dan. Escute isso aqui. Quando Abraão soube que o seu sobrinho estava preso, o que ele fez? Versículo 14. O que ele fez? Ele fez o quê? Sair os 318 homens capazes. A Bíblia fala que quando Abraão soube da notícia, ele fez isso aqui, ó, sentou e falou: ó céus, ó vida, ó terra, o que vai ser de mim agora? Meu sobrinho foi levado cativo, ele está numa terra longe como escravo, e o que eu faço da minha vida? Sentou e chorou, talvez entrou numa depressão. Qual foi a atitude de Abraão? A Bíblia fala que quando Abraão soube que o seu sobrinho estava preso, ele fez sair 318 guerreiros para guerrear. Escute uma coisa: quando você recebe a notícia de algo que está te chamando para a batalha, não enfraqueça pelo caminho. Não desanime antes de começar as guerras que Deus está te colocando. Mas você tem que se prontificar como soldado preparado para todo momento. A guerra está batendo a porta, a notícia ruim chegou na sua casa, o inimigo roubou tudo que você estava querendo de bem para a sua vida. Faça como Abraão, coloque-se de pé e faça sair os guerreiros para a batalha. E qual é a nossa arma de batalha neste mundo? É oração, é nós nos ajoelharmos diante do altar e falar: Senhor, eu preciso de Ti. As circunstâncias podem estar trazendo uma notícia horrível, as circunstâncias podem ter trazido uma notícia de desastre, mas eu estou orando porque eu creio que a arma do crente é a oração, é o jejum, é a leitura da palavra, e se nós cremos nessa palavra, o Senhor pode trazer algo especial para você hoje. Ouça o que aconteceu com Jó. Um homem que ele tinha tudo, riquezas. Um homem que ele tinha tudo que o homem poderia querer. Uma família estruturada, com bens, fiéis, filhos fiéis a Deus, tementes a Deus. Mas daqui a pouco, chega um servo dele e fala: olha, ô Jó, aconteceu um terremoto e caiu os bens na casa dos teus filhos e todos os teus filhos morreram. Daqui a pouco a Bíblia fala que quando essa pessoa acabou de se retirar da sala, imediatamente já entrou outro e fala: olha Jó, teve um fogo lá no campo e matou toda a tua fazenda, matou todo o teu gado. Daqui a pouco chega uma outra notícia e fala: olha Ló, desastre atrás de desastre. E como se não bastasse, uma outra notícia ruim: Jó foi pego de uma doença terrível, que chagas saíram da sua pele, e ele cheirava mal, o hálito dele era ruim, como a Bíblia fala. Uma notícia terrível. Mas diante de uma notícia terrível, a Bíblia fala uma coisa que nos ensina algo muito precioso. Diante de uma circunstância que qualquer um poderia ceder e sair, chutar o balde e fugir, querer largar tudo. Mas diante de uma notícia ruim, a Bíblia fala que Jó, ele jamais murmurou contra o Senhor. Diante de uma notícia ruim, Jó jamais reclamou contra Deus, Jó jamais murmurou. Enquanto você está recebendo uma notícia ruim, saiba se colocar de pé, saiba enfrentar a batalha, saiba enfrentar essa luta que você está enfrentando sem murmurar, sem escarnecer do nome de Deus, sem desacreditar que você tem um Deus que pode todas as coisas, acreditando que Ele é fiel para fazer algo novo na sua vida.
Jó, ele soube enfrentar as adversidades da vida. Abraão, quando recebeu essa notícia, a Bíblia fala que acabara no versículo 14, quando Abraão soube que o seu sobrinho estava preso, ele não ficou em depressão. E nós sabemos que a doença do século, o mal do século, são as doenças emocionais. Depressão, síndrome de pânico, síndrome de ansiedade, tantas síndromes. Síndromes da área psicológica, emocional. Porque são pessoas que veem a notícia ruim chegando na sua vida e se deixam abalar pelo problema. São pessoas que ouvem, olha, você perdeu o emprego e a pessoa quer se matar. São pessoas que recebem a notícia de uma perda de um parente e quer ficar em depressão, se tranca no quarto. Já dizia Albert Einstein, não foi crente, pelo contrário, ele foi ateu, mas ele tem uma frase que eu acho muito boa e importante para nós. Ele diz que tolo é aquele que faz as mesmas coisas esperando resultados diferentes. Se você está enfrentando um problema e você se tranca num quarto e fica no quarto todos os dias, chorando, se deprimindo, se definhando, vai mudar alguma coisa do resultado da batalha que você está enfrentando? Então não seja tolo. Se você está enfrentando uma batalha, se você não conseguiu resolver de um jeito, tenta resolver de outro. Se não conseguiu desse outro jeito, tenta de outro. Sempre priorizando o Senhor Jesus na sua vida. Porque às vezes tem batalha que o Senhor permite que a gente não consiga resolver com as nossas próprias mãos. Porque Ele quer mostrar para nós que a gente não é nada. Ele é tudo em nossas vidas. Saiba enfrentar as suas batalhas. Quando você receber uma notícia ruim, não fique para baixo, mas tenha essa postura de Abraão, o homem corajoso, o homem que recebeu a notícia do desastre, da morte, da perdição, mas ele imediatamente se colocou de pé e saiu para a batalha. Aqui em Betel eu declaro que não tem crente covarde, que quando o inimigo rouba aquilo que é nosso, você não vai se trancar num quarto e ficar definhando, mas você vai se colocar de pé e acreditar que o Deus que nunca perdeu uma batalha está contigo. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Versículo 15, vamos continuar, eu prometo ser rápido para nós cumprirmos os horários. E de noite Abraão dividiu os homens em grupos, derrotou os inimigos e os perseguiu até Obá. Repare num detalhe, e como nosso presidente, pastor presidente, ele sempre fala, os detalhes nos encantam, porque é nos detalhes que saem grandes palavras, grandes remas de Deus para nós. E de noite Abraão dividiu os seus homens e derrotou os inimigos. Qual foi o momento da noite, do dia que Abraão resolveu ir para a batalha? À noite. Você sabia de uma coisa? Que até hoje as forças armadas utilizam essa estratégia nos seus ataques. Eu não sei se na história conta alguma coisa, mas eu tenho convicção dentro de mim que talvez o registro mais antigo dessa estratégia de batalha tenha sido esse de Abraão. Que diante de uma batalha, ele guerreou à noite. Você sabe por que ele guerreou à noite? Porque é o elemento surpresa. É de noite que o inimigo está enfraquecido, está adormecido. E é de noite que você vai chegar de surpresa, gritando, com luzes, com tochas, e o inimigo vai ser pego de surpresa. Abraão, eu estou te falando isso porque Abraão, ele soube ter estratégias para lutar as suas batalhas. O que você tem pensado? Qual é a linha de ação que você tem adotado para guerrear as suas guerras? Será que você tem agido de uma forma tola? De uma forma sem pensar para lutar suas batalhas? Ou você está pedindo discernimento a Deus, Senhor, me dá uma estratégia? Porque o coração do homem é enganoso. O homem não é sábio por si só, mas nós temos o Deus que é o dono de toda sabedoria. Se você está passando por uma batalha, uma luta, que você não sabe como enfrentar, pede a Deus uma estratégia. Um propósito de jejum e oração em prol de um parente? Faça um propósito de jejum e oração. Talvez seja uma dedicação nos estudos? Se dedique aos estudos. Talvez seja Deus falando para você que quer que você se aproxime mais dele em oração e leitura da palavra. Se aproxime mais em oração, mas saiba criar estratégias de vitória na sua vida. Porque aquele que não se prepara, não se planeja, dificilmente vai alcançar uma vitória. Depois que a vitória é alcançada, dizem por aí que é fácil. Chegou lá porque é fácil. Mas ninguém sabe o quanto foi lutado para alcançar a vitória. O quanto foi necessário lutar, batalhar para chegar numa posição de vitória. De recuperar tudo aquilo que foi perdido em sua vida. Saiba ter estratégias. Além de atacar de noite, que era um elemento surpresa, a Bíblia fala que Abraão dividiu os seus homens. Isso aqui está descrevendo o elementar de uma força armada. Atacado de noite, no período noturno, e dividiu o grupo, a tropa, em 3 grupos.
Um pelo um flanco, outro pelo outro e outro pelo centro. Porque dessa forma, o inimigo vai ter 3 frentes de batalha. Quais são as frentes de batalha que você tem tido na sua vida? Deus tem hoje uma palavra para nós. As frentes de batalha em nossa vida: jejum, oração e palavra. Com essas 3 frentes de batalha, o crente ele não perde. Com essas 3 frentes de batalha, se você por acaso perdeu algo para o inimigo, o Senhor, Ele diz nesta noite: ore, jejue e leia a palavra, porque a vitória está garantida naquele que tem estratégias e foca o Senhor acima de tudo. Deus tem algo para nós. Deus não tem miséria e perda para nós, mas Deus tem vitória. Às vezes Deus permite que nós passemos por algo terrível como esse que Abraão enfrentou. Às vezes Deus permite que a gente passe por lutas, por guerras, para nos fazer fortalecer, para nos fazer confiar mais nele. Se você está passando por um momento terrível em sua vida, saiba que é porque Deus está te fortalecendo para algo ainda maior que você irá assumir na sua vida. Você recebe essa palavra em nome de Jesus? Amém? Glória a Deus. Versículo 16. Versículo 16, isso mesmo. O primeiro tópico desta mensagem, de 4 tópicos que eu separei aqui, e eu gostaria de ler contigo esse tópico. Fique tranquilo, Deus te devolverá tudo o que o inimigo levou. Fique tranquilo, Deus te devolverá tudo o que o inimigo levou. A resposta está aí no versículo 16, ó. Trouxe de novo todos os bens. E também o seu sobrinho Ló, os bens dele e ainda as mulheres e o povo. Não sou eu, Herbert, que estou falando, é Deus que está falando. Quando Abraão ele se dispôs para a batalha, a Bíblia diz no versículo 16 que ele trouxe de novo todos os bens. Não ficou um bem sequer com o inimigo. Nesta noite eu quero te dizer uma coisa: se o inimigo te roubou algo, talvez o inimigo tenha te roubado a alegria, o desejo de viver nesta terra, talvez o inimigo tenha te roubado a tua felicidade, a tua paz, talvez o inimigo tenha te roubado a saúde, talvez o inimigo tenha te roubado a tua profissão, o teu emprego, mas nesta noite eu quero declarar algo para a tua vida. Deus está falando nesta noite que todos os teus bens estarão trazidos novamente para a sua vida. Você crê nessa palavra? Eu quero te estimular a você crer, a você declarar esta vitória em sua vida. Repita comigo: eu irei trazer de novo todos os bens que o inimigo me roubou. Dê uma forte salva de palmas para o nosso Deus, porque Ele é digno de toda adoração. Fique tranquilo, Deus te devolverá tudo que o inimigo levou. Tudo que o inimigo levou, tudo que o inimigo levou. Se saiu muita coisa da sua vida por causa do inimigo, não irá ficar nada. Tudo irá voltar para o teu lugar. Tudo irá voltar. A Bíblia fala que José, quando ele saiu do Egito, ele disse para os seus filhos: quando vocês saírem daqui desta terra, não fica nem sequer uma unha minha, leve todos os ossos, todos os meus ossos. Mostrando para nós que até quando a gente morre, o nosso corpo é precioso para Deus. Que dirá o que você tem em vida nesta hora, neste dia, neste ano. O que você tem é precioso para Deus. E a partir do momento que você resgatar o que o inimigo levou, alegria. Talvez você tenha entrado nesta noite com falta de alegria, com tristeza no coração por algum motivo, com falta de paz, com desânimo, porque o inimigo está te roubando algo nas batalhas que você tem enfrentado. Mas o Senhor declara uma coisa nesta noite: tudo que o inimigo levou, o Senhor está devolvendo nesta noite. Eu quero declarar na sua vida paz. Eu quero declarar na sua vida a alegria do Espírito Santo. Eu quero declarar na sua vida a transformação de vidas, de parentes. Eu quero declarar na sua vida que aquilo que você acredita que perdeu, Deus irá trazer novamente. Ah, meu querido, acredite nessa palavra. Creia, porque Ele é poderoso para fazer todas as coisas. A segunda coisa que eu quero te falar nesta noite: saiba ser grato pelo que Deus te deu. Versículo 20. Saiba ser grato pelo que Deus te deu. A Bíblia conta que depois que Abraão voltou da batalha vitorioso, com todos os bens de espólio que ele tinha recuperado do inimigo, a Bíblia fala: bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os adversários de você das suas mãos. E Abraão deu a Melquisedeque, o sacerdote, o dízimo de tudo. Abraão, ele soube ser fiel a Deus.
Ele recuperou tudo aquilo que ele tinha perdido, que já era dele. Mas quando ele recuperou, ele soube ser fiel a Deus. Eu vou entregar o meu dízimo, o meu melhor para ele. E quantos de nós estão recebendo bênçãos, estão recebendo vitórias, e não sabem entregar para nosso Deus a nossa gratidão? Se você está recebendo um 13º, entregue o dízimo do 13º. Se você está recebendo uma bênção na sua vida grande, entregue o dízimo disso. Seja grato a Deus pelo que Ele faz na sua vida, porque você pode achar que o que você tem é teu, mas o que você tem não é teu, o que você tem é de Deus, porque da mesma forma que Ele te deu, Ele também pode estalar os dedos e tirar de você. Saiba ser grato pelo que Deus tem dado para você. Se Deus te deu uma família, agradeça por isso. Se Deus te deu um emprego que aparentemente pode ser pouco, pode ser pequeno, agradeça a Deus por isso. Se Deus te deu talvez família que talvez tenha brigas e você não fica tão feliz com isso, agradeça a Deus por isso e faça a sua parte, porque Deus, Ele pode fazer isso melhorar, mas jamais perca a gratidão. E porque Abraão foi grato, no capítulo seguinte vai dizer que Abraão, ele recebeu uma promessa de Deus. A Bíblia diz no versículo do capítulo 15. Depois eu acho aqui, se eu achar, eu falo novamente. Mas a Bíblia diz que porque Abraão foi grato, no capítulo seguinte, Deus chama Abraão e fala: olha, Abraão, eu vou fazer de você uma grande nação. E a tua semente será como as estrelas do céu. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Porque Abraão soube ser grato. Talvez se Abraão ele não tivesse sido grato a Deus, a bênção que Deus prometeu para ele no capítulo seguinte, Deus não teria sido prometido. Isso aqui é um rema de Deus para nós. Se nós soubermos ser fiéis a Deus, no pouco que a gente recebe, a promessa que Ele vai dar para nós é muito maior do que aquilo que você imagina. Imagina Abraão, imaginar que a sua semente seria uma semente numerosa como as estrelas do céu, como as areias do mar, e que ele seria um povo próspero, que a Bíblia diz. Será que Abraão poderia imaginar isso? Criado num mundo ainda que estava começando, com poucos habitantes, começando ainda as riquezas deste mundo, a plantação, o minério. Imagina Abraão, imaginar que a sua geração seria próspera, seria rica. Mas isso só aconteceu porque ele soube ser fiel a Deus. Saiba ser fiel a Deus naquilo que Ele tem te colocado. Saiba ser grato a Deus, porque quando nós somos gratos, temos os nossos corações agradecidos, e nós sabemos retribuir, restituir a Ele aquilo que Ele tem nos dado, o Senhor declara uma promessa de bênção em nossas vidas. Você quer bênção? Saiba ser grato a Deus. Você quer prosperidade? Saiba honrar a Deus com as suas primícias. Você quer uma vitória na sua vida? Saiba entregar a Ele aquilo que não é nosso, mas aquilo que é dEle. Tudo que nós temos é dEle, é por Ele, é para Ele. Por Ele são todas as coisas, a Bíblia diz. Porque dEle, por Ele, para Ele são todas as coisas. Foi dito aqui domingo. Tudo é dEle. Tudo que nós temos é por causa dEle. Não é pelo teu esforço. Não ache você na sua soberba que o que você conquistou é por sua causa. O que você conquistou é porque Deus te deu potencial, Deus te deu força, Deus te deu o ar para tu respirar, Deus te deu a paz, Deus te deu o ânimo. Saiba agradecer a Ele pelas vitórias que Ele tem te dado. E em terceiro lugar, para nós irmos para o nosso final, no capítulo 15, versículo 1 e versículo 5, diz assim: depois destes acontecimentos, a palavra do Senhor veio a Abrão numa visão, dizendo: não tenha medo, Abrão. Eu, o Senhor, sou seu escudo e lhe darei uma grande recompensa. Então o Senhor levou-o para fora e lhe disse: olhe para os céus e conte as estrelas, se puder contá-las. E lhes disse: assim será a sua prosperidade. A luta pode ter sido grande, mas Ele tem recompensa para nós. A luta pode ter sido dolorosa, Ele ter lutado com apenas 318 homens, talvez contra um exército muito maior. Mas se você lutar as batalhas que Deus tem te colocado, a recompensa para você vai ser muito maior. Você recebe essa palavra em nome de Jesus. Aleluia. E em quarto lugar, para nós encerrarmos, permaneça na posição, pois se Deus te prometeu, Ele não irá te desamparar. Permaneça na posição, pois o Deus que te fez uma promessa lá no passado,
Ele é fiel para cumpri-la. Capítulo 12, versículo 1 ao 3 diz assim, do livro de Gênesis: o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, da tua parentela e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, e o abençoarei, e engrandecerei o seu nome. Seja tu uma bênção. Abençoarei aqueles que te abençoarem, amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. E em você serão benditas todas as famílias da terra. Isso aqui nos mostra uma coisa: para a promessa de Deus, essa bênção maravilhosa se cumprir na vida de Abraão, ele teve que enfrentar um processo. Ele teve que enfrentar a separação do seu sobrinho Ló. Foi para outra cidade, e como se não bastasse, o filho que era considerado um filho de consideração foi levado cativo. Ele teve que sair do conforto da sua terra, que já estava acostumado com gado, com as suas tendas armadas. Ele teve que desarmar a tenda, teve que mandar os pastores para outro lugar longe, andar embaixo de sol. Ele teve que enfrentar essa batalha de 318 contra 4 reis. Ele teve que enfrentar processos. Quais são os processos que você tem enfrentado depois de haver recebido a promessa de Deus na sua vida? Se você recebeu uma promessa, saiba que essa promessa vai se cumprir, mas existe um processo. E nem sempre o processo é fácil. Nem sempre o processo ele é tranquilo de ser resolvido. Às vezes o processo vai levar anos. Às vezes o processo vai fazer com que você enfrente batalhas que aos seus olhos você não vai conseguir resolver. Às vezes o processo você vai ter que fazer como Abraão, que recebeu a promessa de uma grande multidão sair dele, e ele já com 75 anos quando recebeu essa promessa. E a promessa só foi se cumprir um homem quase centenário quando teve seu filho. Quantos anos você tem enfrentado um processo para que você espere receber a bênção que ele te prometeu? Se Deus te prometeu uma bênção, saiba ser como Abraão, fiel, valoroso, corajoso, temente a ele, porque se ele te prometeu um algo, meu querido, ele não mente. A palavra de Deus diz que o nosso Deus não mente. Se ele te prometeu, ele é fiel para cumprir. O que ele tem te prometido nesta noite? O que ele te prometeu no passado e você está enfrentando um processo que você acha que não vai conseguir. Nesta noite o Senhor tem falado. Se o inimigo te roubou algo, se o Senhor te prometeu alguma coisa, nesta noite ele tem falado para nós. Ele irá restituir tudo aquilo que o inimigo te roubou, porque ele tem uma promessa na sua vida, porque ele tem algo para você, porque ele te prometeu e ele é fiel para cumprir. Você recebe essa palavra em nome de Jesus? Aplauda o Senhor bem forte em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. Aleluia. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo